pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o seu conteúdo de História. Por quê? O nosso curso de História, ele é o quê, professor? Ele é completo, beleza? O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook Istuçar e o celular para mensagem, 3291650267. Nós estamos falando sobre História Geral, resumão Enem, Roma Antiga parte 3, professor, última parte, beleza? E nós vamos falar hoje sobre o quê? Império Romano, né? Nós vamos discutir sobre o Império Romano. Primeiramente, eu tenho que falar para vocês, a ladainha toda, porque eu tenho que falar o que o CHC, o curso de História completo, ele tem para você que possa te ajudar. Então, você entrando lá no YouTube, beleza? Aqui no YouTube, você digita lá na barra de pesquisa Sattler, tranquilo? Beleza? Você vai aparecer, né, essa fotinha aqui bonitinha, você vai clicar nela, e eu quero que você venha aqui, ó, em playlist, tranquilo? Em playlist, pessoal, você tem aqui várias aulas, né? Em pastas são as playlists, Pulo do Gato, Dicas SPSEX, Resumão Enem, História da África, Meio Ambiente com o professor Igor, Resumão Colégio Naval, Resolução de Exercícios, História Geral, Resumão PMBR, Resumão SPSEX, Resumão ESA, YouTube, História do Brasil, História da América. Tranquilo? Você está assistindo essa aula nesta pasta aqui, ó, que está escrito Resumão Enem. Tranquilo? Você está assistindo aula aqui nesse momento, nessa pasta aqui, que é chamada de Resumão Enem. Beleza? Tranquilo? Mas eu quero falar para vocês, o Resumão Enem são os temas mais importantes que eu acho em forma de resumo. Beleza? Por isso que chama resumão. Mas, se você quer um conteúdo mais completo, esta aula aqui, essa playlist com 104 aulas de História do Brasil, esta outra aqui com 25 aulas de História da América, e essa daqui de História Geral com 82 aulas, são aulas, mas muito completas mesmo. Essa parte de Império Romano tá onde está, professor? Tá aqui, ó. Aqui onde estou fazendo esse monte de esse rabisco aqui, beleza? Minha História Geral tá muito completo mesmo. Então a de História do Brasil também é completa, tranquilo? E também a de História Geral também de História da América também é completa. A playlist do professor Igor aqui, de Meio Ambiente, ajuda você na parte de Geografia. Tranquilo? Continuando. Império Romano, né? Primeira coisa que nós temos que observar aqui, e muito importante, né? Como eu falei para vocês, o Império Romano, né? A partir da República, você começa a ver que a Roma passa por uma situação de expansão territorial. Começa as conquistas. Começa lá atrás com Cartago, né? E entre outras conquistas, e vai tendo aquela expansão toda, como você já conhece, né? No mapa, quando você põe lá Império Romano e vai ver tudo que chegou, tranquilo? No Império, você tem o Alto e o Baixo Império. No Alto Império, óbvio, né? É a idade mais próspera do Império Romano. Você tem grandes expansões, mas como eu já expliquei para vocês, quanto mais expansão, pessoal, nós observamos o quê? Qual que é a principal mão de obra, nesse caso, do Império Romano? A mão de obra escrava, né? E nessa mão de obra escrava, ela é obtida como? É através da compra, através de empréstimo, principalmente aqui através de guerras. Ou seja, são escravos aqui nesse momento, são prisioneiros de guerras. Então, expansão, você conquistar um território, consequentemente, você está ganhando o quê? Mão de obra. E mais ainda, quando você conquista aquela determinada localidade, você, além de ter a mão de obra, que é o escravo de guerra, você também tem os recursos daquela localidade. Ou seja, daquela colônia vai te fornecer produtos. Consequentemente, pessoal, o que nós observamos aqui? Você tem muita mão de obra, você tem vasta oferta de produtos, consequentemente os preços são baixos, consequentemente a inflação também está baixa. Então a moeda, o cara quando compra lá alguma coisa, a moeda dele é forte, tranquilo? Beleza. O problema é que se Roma
se baseou nessa estrutura de expansão, mão de obra escrava, produtos de colônia, de expansão, consequentemente o comércio vai a mil maravilhas, a única coisa que poderia atrapalhar Roma seria a própria Roma cometer alguma coisa que pudesse levar a esse declínio. E isso acontece não por uma política externa, mas por uma política interna, em que Roma começa a passar a tal da chamada Pax Romana, né? Ou seja, você observa que os generais estão acumulando essas terras em favor dessas expansões, só que eles têm muitas terras e não querem tantas terras assim. Então eles começam a diminuir a expansão até um momento que pode parar. Só que o problema é que vai afetar essa diminuição de expansão, vai afetar diretamente aqui. Por causa de quê? Quando você diminui a expansão, você também diminui a oferta de mão de obra escrava e, consequentemente, menos produtos, porque você está conquistando menos. Então, o que acontece? Os preços começam a subir e a inflação também começa a subir. Aí tem um problema. Tranquilo, pessoal? Mas vamos explicar mais na frente. A política de pão e circo, né? Outra coisa por causa da expansão. Quanto mais escravos, você tem poucas vagas de trabalho, né? Então você tem pessoas, né, homens livres, sem oferta de trabalho. E essas pessoas ficam à toa. O problema é dessas pessoas se revoltarem. Então, há uma atitude sobre o Império de intensificar mais ainda a política de pão e circo, ou seja, dar o entretenimento e também alimento, nesse caso, para as pessoas, para tentar tirar elas das coisas ruins que estão acontecendo dentro do Império Romano. Tranquilo, pessoal? Beleza? Aí começa a crise, né? Aí começa mais a parte da baixa do Império Romano. O desrespeito militar. Os generais acumularam tanto poder e tanto poder que agora eles começam a ter desrespeitos ao próprio imperador. Ordens de ataque não são feitas, e entre outras coisas. A ruralização, ou seja, essas pessoas, né, que moram na cidade estão pobres. Esses generais que têm terras, né, são donos de grandes terras, têm muitas terras, são fazendeiros, eles começam a chamar essas pessoas oferecendo o quê? Trabalho, vão receber parte da produção, proteção, mas eles não têm a posse da terra. A posse da terra é do general, é do dono da terra. Só que eles podem trabalhar, eles podem receber parte da produção e ainda mais, podem ter uma proteção, tranquilo? Mas só que eles não são donos da terra. Essa ideia, pessoal, enche os olhos das pessoas mais pobres que começam a ver o declínio do Império Romano cada vez mais próximo. O que acontece? Isso é chamado de colunato. Tranquilo, pessoal? A falta de escravos, a inflação. Aí, isso aqui também está diretamente ligado aqui. Por quê? A falta de escravos, como eu já falei para vocês, você tem o quê? A diminuição da expansão, a diminuição do domínio territoriais. Então você tem menos colônias e menos produtos a serem ofertados. Consequentemente, o que você tem? Os preços começam a ficar mais altos, a inflação começa a subir. O problema é que a inflação subindo, muitas pessoas do Império Romano, várias pessoas do Império Romano, não podiam conseguir se sustentar através desse aumento de inflação. E eles aderiam muito a esse colunato, a essa ruralização. E ainda mais, a moeda, com a inflação muito alta, começa a ser fraca. O poder de compra dela começa a diminuir. Consequentemente, essas pessoas que não têm esse poder de compra muito alto começam a diminuir o uso das moedas e começar o uso, né, voltar ao uso das trocas, do escambo de produtos. Nada mais, nada menos. Isso vai ser uma diminuição do comércio para uma, vamos dizer, uma agricultura de subsistência, porque essas pessoas vão plantar para sobreviver e ainda mais vão trocar essas mercadorias.
nada mais, nós estamos entrando aí em características já do feudalismo, beleza? E o cristianismo, né? O cristianismo começa a florescer, o nascimento de Cristo e tudo mais. E o problema é que conceitos do cristianismo, como esses que eu estou falando para vocês aqui, grifando, vão de encontro a valores, conceitos da religião do Império Romano. Uma religião do Império Romano politeísta vai de encontro a uma monoteísta. A ideia da luxúria do Império Romano, da gula, da ira, entre outras coisas, vai de encontro com as ideias pregadas pelo cristianismo, né? E isso, pessoal, vai afetar muita gente das classes mais baixas, principalmente da plebe. Isso vai ser um confronto contra o Império Romano. Aí nada mais, nada menos, nós temos as ideias do Coliseu, né, com os massacres dos cristãos, e entre outras coisas mais. Tranquilo? Tenta-se dar uma saída nessa crise do Império Romano, no caso do cristianismo, quando o Constantino libera o culto através do Edito de Milão, mas depois, futuramente, o Teodósio ele transforma o cristianismo como religião oficial, a Igreja Católica. Tranquilo, pessoal? E futuramente as tais invasões bárbaras que vão dar o golpe final, né? Que será o quê? O pressionamento, né? A pressão que os povos bárbaros se situavam nas fronteiras. Lembrando aqui, esse de respeito militar, pessoal, nós vamos observar muito importante. É que os generais que ficavam nas fronteiras, eles não vão mais acatar as ordens de ficar e vão começar a sair de suas fronteiras, trazendo seus exércitos para si, para mais perto deles, consequentemente, liberando, abrindo as portas das fronteiras. Com essa pressão do povo huno, né, dos hunos, pressionando os outros povos bárbaros germânicos para dentro do Império Romano, até uma invasão que vai chegar ao fim do Império Romano. Tranquilo, pessoal? Lembrando, Teodósio divide o Império Romano para tentar ainda minimizar a crise Império Romano do Ocidente e do Oriente, mas quem cai é o Império Romano do Ocidente. Lembrando, o Império Romano do Oriente continua em pé através de um novo nome, Império Bizantino. Valeu, pessoal! Na nossa próxima aula, continuamos aí o resumão do Enem. Valeu!